Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, enquanto nos assentamos, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Muito bem, nós celebramos hoje uma multidão de bem-aventurados. E o que quer dizer a expressão bíblica evangélica bem-aventurados? Quer dizer felizes. Nós podemos dizer que após essa lista de bem-aventuranças, os bem-aventurados se subdividem em dois grupos. Primeiro, os que celebramos hoje, os bem-aventurados na posse, porque já possuem a Deus, ou seja, já contemplam a Deus face a face, tendo a felicidade máxima que se chama visão beatífica. E o segundo grupo de bem-aventurados são os bem-aventurados na esperança. Quem você acha que são os bem-aventurados na esperança? Quem? Nós, porque nós ainda não chegamos à nossa pátria, estamos a caminho. Então, bem-aventurados na posse são os santos e santas de Deus, e bem-aventurados na esperança que somos nós. Pode baixar um pouquinho o volume do teclado para mim. A marca e as vestes brancas, das quais nos fala a primeira leitura no versículo 9 de Apocalipse, são sem dúvida uma alusão ao nosso batismo e à nossa crisma. Porque foi naquele tremendo, belo e glorioso dia que nós fomos marcados em nossas frontes, como a própria Sagrada Escritura dirá. Eu pedi que se colocasse aqui, eu vou pedir para colocar, por favor, a imagem. Veja que interessante, às vezes nós não nos damos conta disso. Nós temos essa moça, ela está sendo crismada e o bispo está marcando ela onde? Na fronte. Não foi o que fez com você? Já marcaram você na fronte, sim ou não? Ah, que bom, senão você está atrasado. Passa para o próximo. E também a maioria de vocês foi batizado quando bebê? Quando nós somos bebês, o padre, o diácono, o bispo também nos sela na fronte. E aqui nós temos uma deixa muito interessante, porque é verdade que nós não sabemos quando é que o mundo vai se acabar. Ainda hoje, um jovem de 16 anos, adolescente, perguntou para mim: viu, padre, será que está próximo? Eu falei: olha, com franqueza não me interessa. Por que não? Porque que o mundo vai acabar, vai. Só que o mundo também se acaba para todos que estão morrendo nesse exato momento, e são milhares de pessoas. Então é melhor você pensar no dia da sua morte do que no dia do fim do mundo, que você ganha mais, tá? Então para com essa palhaçada e pensa que você pode partir a qualquer momento. E se você morrer, o mundo acabou para você, filho. Game over, the end, tá? Então é melhor pensar no dia da sua morte. Ai, quando será? O aquecimento global. Tudo isso é verdade, mas a gente pode ter um piripaque e já era, e o mundo já acabou para você. Mas nós temos uma dica interessante, porque embora nós não saibamos a data, tem uma coisa que precisa acontecer antes que o mundo se acabe. Vamos conferir? Vamos lá. Aqui você tem um curso gratuito de teologia, viu? Que eu gosto de ensinar. Vou fechar a porta aqui. Gosto de ensinar parte por parte. Então você veja, quando você olha aí na sua primeira leitura, Apocalipse 7, versículo 3. Posicione-se aí, dona Ana. Olha lá. Vai chegar o momento em que haverá dano à terra, ao mar e às árvores. Ontem em Sorocaba as árvores já foram, né? Já foram. Tem uma parte lá de cima do meu bairro que está toda apagada.
Celebrei casamento hoje sem energia elétrica. E muita gente não chegou na missa por causa disso. Pode reparar que a missa está um pouquinho mais vazia, né? Tem alguns por justa causa e outros porque são pamonhas, né? Mas você veja, a terra, o mar e as árvores. Então vai chegar o momento que Deus vai pedir que os anjos punam a terra, o mar e as árvores. Mas não vai acontecer isso enquanto não acontecer um detalhe. Leia para mim aí, por favor, vai lá. Até que tenhamos marcado. Desde o começo, não façais, vai lá. Não façais mal à terra, nem ao mar. Só que está muito ruim. Nem... A Ana está boa, mas vocês estão ruins. Quero escutar, não é para gritar, mas eu quero escutar vocês proclamando. Vamos lá. Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Quem aqui já foi marcado na fronte, levanta a mão. Tá. Tem muita gente que vai marcar ainda? Sim ou não? E se tem? Enquanto os eleitos de Deus não forem marcados, não se acabará. Porque Deus vai salvar os seus santos primeiro. E se você já foi marcado, glória a Deus, já está no grupo. É só você não bobear. Só não marcar touca. Só manter a confissão em dia, porque você já é um eleito, uma eleita de Deus. Se não fosse, você não tinha sido batizado e nem crismado. Amém? Mas tem muita gente ainda para marcar. Enquanto Deus não marcar o seu... Agora, o contrário também é verdade. Depois que os eleitos... Ai, que bom saber que a gente está no grupo, hein? Glória a Deus. Não ficamos de fora dessa. Dá um alívio, né? Eu não mereço, mas estou lá. Depois que os eleitos forem marcados, virá a tragédia. O fim, a consumação do mundo, tá? Então você que é novinho, novinha, tô vendo um monte de novinho, novinha na igreja. Vem à missa, meu filho. Marca a touca não, tá? É importante, muito bem. Celebramos hoje esse mistério muito profundo que se chama comunhão dos santos. São os bem-aventurados, que o diácono acabou de proclamar. No céu, eles estão em adoração diante do trono do Cordeiro, como nos relata São João em Apocalipse. Mas nós também aqui a cada domingo, na penumbra da fé e nos sinais dos sacramentos, estamos também em adoração diante do trono do Cordeiro na Santa Missa. E que interessante, porque no trono do Cordeiro você tem a cadeira, que é a sede, você tem o altar, você tem o sacrifício, e nós estamos aqui a cada final de semana em adoração diante do trono do Cordeiro. E ao mesmo tempo lá no céu, do outro lado do altar, estão eles em adoração perpétua diante do trono do Cordeiro, dizendo e cantando: Santo, Santo, Santo. Olha que coisa linda. Vocês de um lado, os bem-aventurados de outro, mas todos juntos. E isso se chama comunhão dos santos, que não é rompida, que não é cortada, nem mesmo quando a gente morre. E isso é lindo demais. Eu vou explicar melhor. Pensa comigo numa coisa. Se você estivesse morando num país em terra estrangeira, ganhando em euro ou em dólar, e você tivesse notícia que seus irmãos e sua mãe estão passando fome no Brasil, te pergunto, pergunta retórica: será que você mandaria recursos de lá para eles? Sim ou não? Mas é lógico. Agora te devolvo a pergunta: então será que aqueles que estão diante do trono do Cordeiro, diante do Rei agora, podendo obter graças especialíssimas para cada um de nós, não nos enviarão essas graças da parte de Deus? Certamente que sim. Eis aí um dos papéis dos santos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmos. E esse próximo somos nós, seus irmãos e suas irmãs. Ah, quantas graças eles conseguem de Deus e enviam para nós, pobres pecadores, aqui nessa terra. E aí tem mais uma coisa interessante, que é bom o católico entender, porque às vezes o católico confunde isso. Tanto os protestantes
Quantos católicos acreditam no poder da intercessão? Lembremos-nos de quando Sodoma e Gomorra seriam destruídas devido à sua iniquidade, e Abraão começou a interceder. Lembra? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Não, Abraão. Senhor, se tiver 40, o Senhor destrói. Não, Abraão. Senhor, e foi baixando e fazendo uma pechincha, e ele foi intercedendo, e Deus foi falando: não, eu não vou destruir. E só destruiu Sodoma e Gomorra porque ele parou de pechinchar. Lembremos-nos de quantas vezes Moisés intercedeu pela salvação de seu povo, e Deus de fato o salvou. Mas qual é a diferença? Eu vou perguntar uma coisa aqui bem prática. Imaginemos que um membro da nossa comunidade adoece gravemente. É comum que toda a paróquia, é comum que toda a igreja comece a orar por ele. Ainda agora de pouco, uma moça que está aqui me mostrou a foto da criancinha na UTI, né? Entre lágrimas: padre, bota a mão aqui e ora. E a gente pede, né? É lícito? Claro, toda a igreja ora. Mas imaginemos que esse mesmo membro doente, se ele for adulto, estiver na idade da razão, eu te pergunto, ele pode pedir a cura dele diretamente para Deus? Sim ou não? Não só pode, como deve. Mas será que mesmo falando com Deus diretamente, esse homem não vai colocar o nome dele aqui na missa? Sim ou não? Por que ele faz isso? Porque ele acredita que mais gente rezando junto, mais potente, mais combatente a pessoa se torna, mais poderosa a oração é. E se numa comunidade protestante alguém ficar doente, eles vão pedir para a igreja e para o pastor orar por ele? Sim ou não? Claro! Todos nós acreditamos no poder da intercessão. Mas então qual é a diferença? A diferença é que os protestantes acham que quando a pessoa morre, ela já não pode mais orar pelas que ficaram. Ela para. E por quê? Porque protestante acredita que as pessoas que morreram estão dormindo. E quem está dormindo não pode fazer nada a não ser sonhar. Mas Jesus vai dizer que nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. A Bíblia vai dizer que para Deus tudo vive. Não sei se você já parou para pensar que para Deus todo mundo está vivo. Explico. Se você está vivo nesta terra, você está vivo para Deus. Mas quando você fecha seus olhos nessa terra e abre do outro lado, o que acontece? Você continua vivo para Deus, porque para Deus não tem defunto. Defunto tem só para nós. Para Deus todo mundo está vivo, os que caminham na terra e os que passaram para o outro lado, porque para Deus a morte simplesmente não existe. Por isso tinha um santo que toda noite antes de dormir, ele falava assim para Deus: boa noite, meu Pai, se amanhã acordar aqui, o Senhor estará comigo, mas caso eu não acorde aqui nessa terra, sou eu que estarei com o Senhor. De qualquer forma, nós dois vamos sempre ficar juntinhos. Que bonito, né? Vai ter um dia que a gente vai mimir na nossa cama da terra ou do hospital, ó, vai abrir os olhos lá. Agora sou eu que estou com o Senhor, porque na terra era Ele que estava comigo. De qualquer forma, estaremos sempre juntos. É por isso que Jesus disse para São Dimas, o ladrão arrependido lá na cruz: diga como padre, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. E na transfiguração no Monte Tabor, apareceram dois homens conversando com Jesus. Quais eram os nomes deles? Reprovados. Moisés e Elias. Moisés e Elias tinham morrido séculos antes.
e estavam conversando com Jesus sobre os acontecimentos recentes e sobre acontecimentos futuros, nos ensinando que os que passaram dessa terra estão bem acordados. E não só, como estão bem interessados e informados sobre as coisas que andam acontecendo aqui, porque eles são informados em Deus. Agora eu te digo, se uma pessoa aqui na terra podia orar pela outra e ser atendida, quanto mais agora no paraíso. O verdadeiro cristianismo nunca teve problemas com isso. Já no primeiro século, portanto há 2000 anos, podia-se ver nas catacumbas dos santos dos primeiros séculos pedindo-se orações. Era comum que as pessoas chegassem nos túmulos e escrevessem: ó Pedro, reza por mim. Ó Pedro e Paulo, reza por mim. Aliás, acharam uma pedra, né? Tem várias, mas eu gosto mais dessa aqui. Acharam uma pedra do século I do cristianismo. Mostra aí, que eu gosto de mostrar as provas. Olha lá, você está vendo essa pedra aí? Essa pedra é uma pedra de uma sepultura. Sabe o que está escrito nela? Ó Pedro e Paulo, rezem por nós. Ó Pedro e Paulo. E tem uma bonitinha também que eu vi esses dias, do ano 150, 160, falava assim: Pedro e Paulo, já tinha morrido, reza pelo Victor. Ano 160, Pedro e Paulo, rezem pelo Victor. Nós nunca tivemos problema com isso. Isso é coisa de protestantismo no século XVI, 1545. Nós nunca tivemos problema com isso. Sempre soubemos que o santo é o irmão nosso e que não quer competir com Deus toda a vida. Nunca achamos que São Pedro e São Paulo é Deus. Nunca achamos que São José é Deus. Nunca achamos que a Virgem Maria é uma deusa. Jamais, jamais. Nós não temos problema com isso. Nós sabemos que aquilo que nós fazíamos na terra, nós vamos fazer mais perfeitamente no céu. E quero dizer mais: se você que está aqui perdeu sua mãe, perdeu o que eu digo, a sepultou, eu tenho uma coisa para te dizer: uma mãe será ainda muito mais poderosa no céu do que quando estava na terra. Você pode ter certeza disso. Por isso lemos no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3: adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. Que bonito saber, irmãos e irmãs, que aqueles que estão na glória se interessam por nós, porque se configuraram perfeitamente a nosso Deus. Eu gosto de uma analogia que diz que o santo seria como 1 litro de álcool. Está vendo aqui? Um santo seria como 1 litro de álcool. Venha me ajudar, filha, vem aqui me ajudar, por favor. Olha, esse aqui é o santo. Pode subir aqui. E este santo, ele permitiu que a Santíssima Trindade pingasse nele, e eu caprichei hoje. Trouxe aqui um frankincense o Líbano, do Terra. Está na moda, na modinha agora, né? Esse daqui cheira incenso. Em vez de ficar queimando na sua casa incenso de 7 flechas, parece uma macumba, né? Coloca uma coisa mais decente, né? Então, tem gente que, pelo amor de Deus, vai na casa, parece um centro, né? E incenso de fonte duvidosa, diga-se de passagem. Vai saber de onde é que vem, né? Uma carniça. Esse daqui cheira incenso do Líbano, tá? Fica a dica, que tem gente que me pergunta isso daí, não está escrito. Aliás, eu estava doido para falar isso, agora surgiu a oportunidade. Vou falar em todas as missas. Então você veja, um santo é 1 litro de álcool, no qual Deus pingou 3 gotas da essência mais pura: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na hora que você mistura a essência com o álcool,
a essência assume o álcool, e não o álcool assume a essência, e o álcool deixa de ser álcool, se transforma num perfume. Este é o santo. Sem Deus, nada. Com Deus, cheiroso e perfumado, porque é a glória de Deus que assume aquele homem, que assume aquela mulher. E não é sem razão que o óleo do crisma também, obrigado filha, também cheira a perfume, porque é o bonus odor Christi, ou seja, o bom perfume de Cristo sendo exalado no santo, sendo exalado em nós. Uma pessoa santa, por onde ela anda, ela espalha o perfume de Deus. Que coisa mais linda. Mas a santidade, para terminar, não é para alguns privilegiados. É desejo de Deus que você seja santo, que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Se você não for santo, você vai ser uma missão fracassada, uma missão abortada, um projeto fracassado. São Pedro, em sua primeira carta no Novo Testamento, vai dizer: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, porque está escrito em Levítico 11:44, diga com o padre: sede santos, sede santos, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Eu não sei como que os protestantes se viram com esse versículo, né? Está em Pedro e está no Levítico. Ser santo é mandamento, não é facultativo, é para todos nós. Por isso São João, na sua primeira carta, na segunda leitura, veja aí, 1 João 3:2. 1 João 3:2. Veja só o que São João vai dizer para nós. Versículo 2, quer ver? Vou começar. Caríssimos, vocês são batizados, marcados na fronte, certo? Então, caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Agora vocês. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Que mais? Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? O veremos tal como Ele é. Então veja, nós não somos ainda quem é para a gente ser. Então eu sei que quando eu prego aqui, você fala: ixi, toda missa que eu vou lá do Padre Vaguinho eu saio nervoso, porque eu não sou aquilo que ele está falando. Eu sei, nem eu. Nós estamos sendo, com a graça de Deus, passo a passo, degrau por degrau. O homem é uma ponte entre aquilo que ele é e aquilo que ele deve ser. Olha, está aqui, esse espaço aqui, chama-se vida, e é curto demais para perder tempo com bobagem. Você tem só essa vida, porque o espiritismo é uma farsa de Satanás, que você fica se reencarnando, isso é coisa do demônio. Você tem só essa vida para se tornar quem você deve ser, e o tempo é curto demais. Hoje, sábado de manhã, eu li uma coisa que um pregador falou aí, católico, fiquei pensativo. Ele disse assim: hoje vemos tantos homens e mulheres buscando a todo momento esconder as marcas que o tempo vai deixando, porque ninguém quer parecer velho, tem que dar uma maquiada. Mas ele disse: mas a pergunta é: como estão as marcas que o pecado está deixando em nossa alma? Porque para isso não tem harmonização facial que resolva. O pecado está deixando marcas em nós. Em alguns casos a turma está fazendo demonização facial. Deus o livre, que é a coisa mais feia do que já era, né? Não tem como arrancar as marcas do pecado. Não é verdade? Estou contra a mentira? Estou contra a mentira. As marcas do pecado em nós com botox, as marcas do pecado em nós com Grecin 2000, não tem. Com colágeno, é só se arrependendo e se confessando. E se nós tivéssemos olhos espirituais e víssemos uma alma que não se confessa, morreríamos de horror. E ele continua dizendo, esse pregador hoje lá: não sei você, mas eu prefiro ir para o céu paraplégico. Olha que forte. Olha, prefiro ir para o céu paraplégico
do que chegar com o corpo perfeito e malhado com o whey protein da academia em dia no inferno. E com a creatina também. Eu também tomo, é bom. É bom. Mas estou dizendo que se você cuidar do seu corpo e se esquecer da sua alma, você está lascado. Eu achei forte isso daqui. Eu não estou nesse nível ainda, viu? Mas fiquei pensativo. Olha aqui como me falou. Eu prefiro chegar paraplégico no céu do que chegar com o corpo perfeito malhado com whey protein em dia no inferno. É uma coisa muito séria, né? E aí, Santo Afonso Maria de Ligório, dentre tantas obras incríveis que ele escreveu uma que se chama Preparação para a Morte. E para não falar que é o padre que está falando, eu coloquei aqui ipsis literis. E não sou eu, Santo Afonso Maria de Ligório, preparando-se para a morte. Olha o que ele escreveu, você me conta se é mentira ou não. Ó, logo que você acabar de morrer, a princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas uma boa parte deles se consolarão depressa com a parte da herança que lhes couber, e talvez alguns até se alegrarão com a tua morte, se tiveres deixado muitos bens. Naquela mesma casa, isso aqui eu achei forte, fiquei pensando na minha casa. E quem falou? Santo Afonso, sou eu. Ó. Naquela mesma casa, isso para quem morrer em casa, onde exalaste o último suspiro, e onde Jesus Cristo te julgou. Aí eu fiquei pensando também, falei, nossa, eu fiquei pensando, rezando hoje lá na minha biblioteca, Senhor, se eu morrer na minha casa, eu vou exalar meu último suspiro aqui, o Senhor vai me julgar aqui mesmo, hein? Olha, vou repetir, naquela mesma casa, onde exalaste o último suspiro, e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se como dantes, banquetes, bailes, churrascos, festas e jogos, e eu até coloco aqui, de truco. E tua alma, onde estará então? Aí eu fiquei pensando na minha família, que lá tinha festa, dança, até o dia raiar, cervejada. E a turma foi morrendo. O que tem hoje lá? Festa, cerveja, pronto. Mas e as almas? Onde é que foram parar? Essa pergunta é que não quer calar. Por fim, São Paulo disse na carta aos Filipenses capítulo 3, nós porém somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. E uma última coisa que eu digo a vocês: toda vez que eu vou a um condomínio, Ibiti Reserva, Granja Olga, Isaura, Ângelo Vial, e por aí vai, Brisa do Parque 1, 2 e 3, e eu leio aquela placa na portaria, morador, visitante, eu sempre fico pensando que nessa terra nenhum de nós é morador, que há só uma placa, visitantes, porque somos todos visitantes nessa terra, porque nossa verdadeira pátria é o céu, onde está nosso Pai, nossos irmãos, nossa família, e é para lá que pressurosos nós caminhamos, ainda que seja na penumbra da fé. Todas as vezes que você chegar numa portaria e verem a placa morador visitante, lembrem-se de mim, rezem por mim e lembrem-se que ninguém é morador. Mentira, somos todos visitantes, e daqui a pouco a gente vai voltar para nossa casa verdadeira. Assim seja. Amém. Amém.